Você está mal. Porque, irmãos, é necessário que você, quando entra nesse lugar, irmão, você abra o seu coração. Em meio à sua luta, em meio à sua tempestade, em meio às portas fechadas, em meio a tudo que você tem enfrentado. E quando nós entramos na casa de Deus, irmãos, Deus sempre faz algo a teu respeito. E nessa noite não vai ser diferente. O primeiro livro de Samuel, eu vou ler com os irmãos. Está aí, não é isso? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Verso 2. Igreja. Verso 3. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Igreja. Verso 5. E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. Igreja. Sete. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O 8. Verso 9. Então Jessé fez passar Samã, porém disse: tampouco a esse tenho escolhido o Senhor. O 10. O 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos à roda da mesa até que ele venha aqui. Igreja. O 13 e o último. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E disse aquele dia, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramã. Amém. Irmãos, estamos diante de um texto, irmãos, a qual estamos num período de transição, quando Deus já está escolhendo um novo rei. E esse período ainda Saul estava reinando. Só que Saul, irmãos, estava saindo totalmente debaixo da orientação, dos propósitos, dos desígnios do nosso Deus. E quando Deus fala para Samuel: Samuel, por que você ainda está sentindo dó de Saul? Deus já tinha rejeitado, Deus já tinha colocado ele
num outro plano. E agora Deus estava levantando, querendo um homem segundo o seu coração. Um homem, irmãos, queria obedecê-lo. Um homem queria compreender qual era a vontade, o plano e os projetos de Deus para o seu povo. E Deus escolhe a esse que nós lemos, Davi, o filho de Jessé. Mas é interessante, irmãos, que quando Deus, irmãos, ele vai e fala com Samuel, como nós até falamos aqui, o pastor sempre fala, Deus não, irmãos, revela a sua totalidade daquilo que ele quer fazer. Ele sempre revela um pedaço, ele revela algo, e ele não revela a Samuel o que ele queria e a quem ele queria ungir. Somente direciona a ele, vai à casa de Jessé, que lá eu vou prover de um rei. Só que Samuel não sabia quem seria. Samuel não tinha a imaginação de quem seria o novo rei que iria estar diante do povo. E ele, irmãos, por ter passado uma situação antes de ter vindo o povo escolhido, Saul, um belo homem, alto, forte, e ele tem aquilo em mente, e quando ele olha para o primeiro filho de Jessé, quando ele chega na sua casa, ele pensa, é esse, bonito, forte, é esse o rei. Só que Deus chama a sua atenção, Samuel, não é esse. Não olha para a sua aparência, não só olha para a sua estatura, porque esse não será o rei. E conhecemos muito bem a história, irmãos, todos dentro da casa, e começa a passar um a um diante de Samuel. E nenhum deles Deus escolhe. Aí a Angélica estava a gente estava lá, eu estava lendo, a Angélica trouxe um comentário, e eu falei, ela nem sabia que eu ia pregar sobre isso. Aí ela trouxe um comentário. Irmãos, não importa somente estar dentro da casa, tem que estar disponível. Estavam todos dentro da casa, mas ninguém estava disponível. Deus não vê neles disponibilidade, irmãos, para ocupar aquele cargo. Eles não tinham um coração voltado para aquilo que Deus queria que o mesmo viesse a ter. Não adianta estar dentro da igreja, não adianta estar dentro de muitas coisas e não ser um homem ou uma mulher disponível. Não ser um homem ou uma mulher que não tenha o coração desejoso de fazer e realizar os projetos e os planos de Deus. Então todos no conforto do seu lar, todos no conforto da sua casa, mas ninguém disponível. Ninguém aberto a ouvir e fazer aquilo que Deus queria. Me faz, irmãos, entender que nós, como igreja, precisamos ser homens e mulheres disponíveis para Deus. Acabaram-se os mancebos. Não, tem aí, ele lembra. Jessé nunca imaginou, irmãos, que o mais novo viria a ser o rei. Tem um lá, tomando conta lá das ovelhas, malhadas. Aquela que não tinha, irmãos, muito valor comercial, ninguém dava muita importância em estar naquele lugar de Davi. Só que Davi estava, foi para lá, não questionou, e aquele ali era o momento de Davi, guardando, protegendo. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. Você pode estar pensando que você é um homem, uma mulher que não serve para nada. Você está enfrentando situações muito críticas e caóticas na sua vida. Você pode ter adentrado, irmãos, a esse local pensando, e agora? Como é que vai ser? As situações adversas que vêm sobre a minha vida, eu não tenho força, eu não tenho como solucionar, ou fazer, ou realizar. Você pensa, eu não tenho valor nenhum. Só que, vou profetizar na sua vida, recebe aí.
Fique tranquilo. Mesmo que você se sinta incapaz, mesmo que você se sinta indesejado, mesmo que você não tenha força, saiba, quem está cuidando de você é o Rei. É o Rei que está cuidando de você. E o Rei dá a vida para guardar as ovelhas. Vem o urso, vem o leão e ele enfrenta. Porque mesmo não tendo valor nenhum comercial, mas para Davi tinha. Para Deus você tem valor. Você pode ter entrado aqui pensando assim: eu não tenho valor nenhum, eu não sirvo para nada. Mas Deus está falando para algumas pessoas aqui: você tem valor. Eu morri na cruz do Calvário por você. Eu me entreguei por você. Eu derramei, eu verti meu sangue por causa de você. Então nessa noite se sinta um homem e uma mulher muito especial para Deus. Não se sinta, desculpa a colocação, a última broa do saco que ninguém quer, que não serve para nada. Mas Jesus fala para mim e para você: você serve e eu tenho um projeto na tua vida ainda. Não acabou os projetos de Deus na sua vida. Mesmo que você olhe e veja assim: não tem como, não há solução. E eu digo para você: tem jeito, há solução. Deus, Ele pode transformar o não por sim. E Ele pode transformar aquilo que não pode por aquilo que vai acontecer e surgir na tua vida. Ninguém queria tomar conta das ovelhas malhadas, não tinha serventia nenhuma. Só que Davi, irmãos, dava vida por elas. Davi se colocava na frente para enfrentar qualquer situação difícil que viesse sobre elas. Assim é o teu Deus. Ele se coloca na tua frente. O adversário, quantas das vezes tem tentado te derrubar? Quantas vezes tem tentado te paralisar? Quantas vezes tem tentado fazer você voltar atrás? Ou até não crer nos sonhos e nos projetos de Deus para a sua vida? Mas ele se coloca na frente. O pastor Marcelo sempre está falando: calma. 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 Deus está falando para algumas pessoas aqui: calma. Calma. Saibam aguardar o tempo de Deus. E o Samuel Messias canta: Davi estava esquecido, todo mundo estava esquecido. E às vezes você pensa: Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus não lembra mais de mim. Mas só que o mesmo hino fala que Jesus não esquece dos seus. Jesus não esquece do seu. E Davi estava lá, irmãos, esquecido, abandonado, largado lá. Só que em todo momento que Davi estava passando, guardando, protegendo aquelas ovelhas, Deus estava olhando. Deus estava contemplando a maneira que ele se portava diante daquelas ovelhas, que para muitos, até para o seu pai, não tinha importância nenhuma. Mas ele se coloca a defender, a tomar a frente. E no tempo certo vai vir a honra. No tempo certo Deus vai te exaltar. No tempo certo Deus vai te colocar no lugar devido. Não nesse lá, atrás da malhada. Atrás da malhada, irmãos, é o preparo. Atrás da malhada, irmãos, é o amadurecimento. Atrás da malhada você compreender, irmãos, entender qual é o plano e a vontade de Deus para a sua vida nos momentos difíceis que você está passando. Ninguém dava importância, mas Davi dava. Davi tinha aquilo ali, irmãos, como algo seu, que ele guardava, que ele protegia. Jesus está falando para você: não fique preocupado, não fique preocupada, eu estou te guardando, eu estou te protegendo. E às vezes as pessoas falam assim: ó, está destruído, acabou, não tem mais jeito.
Aí Deus envia Samuel na casa de Jessé. Samuel falou, vai ser esse aqui, o meu primogênito. Só que Deus tinha um outro plano. Deus tinha um outro plano. E às vezes nós não entendemos os planos de Deus. Pensamos, irmãos, que vai ser A ou B. E Deus traz, irmãos, algo totalmente diferente daquilo que você planejou. E Deus faz diferente. Às vezes nós não conseguimos entender. E se passaram, diz a Bíblia onde nós lemos, que passaram-se os filhos de Jessé. E ele pergunta, acabou todo mundo? Não, ainda tem um. Irmãos, Deus sempre tem uma carta na manga para trazer resposta de Deus para você. Às vezes pensa assim, acabou tudo. Não acabou. Ainda tem lá o menor. Davi não serve para nada. Mas para Deus, irmãos, Davi tinha algo que Saul não tinha. Davi tinha algo que muitos reis que passaram por Israel não tinha. Você tem algo dentro do seu ser que muitas pessoas não têm. Deus te conhece por dentro e por fora. Deus conhece você. Deus conhece você, mulher. Deus conhece você, homem, que aqui está nessa noite. Deus sabe daquilo que você tem melhor. Ainda não foi colocado à tona. Mas nessa noite, o teu melhor, Deus vai trazer à tona. O teu melhor, Deus vai trazer à tona. E Samuel fala, enquanto ele não chegar, não vamos sentar à mesa. Davi não comia mesa com seus irmãos. Davi comia lá, irmãos, afastado de tudo e de todos, abandonado, rejeitado, não é isso? Nunca teve o prazer de sentar com seus irmãos e com seu pai, irmãos, e ali se alimentar junto, numa plena comunhão. Nunca teve essa oportunidade. Mas Deus leva Samuel lá, irmãos, para mostrar que Davi não somente fazia parte, mas seria agora aquele que viria sobre autoridade sobre todos eles. Aquele que estava abandonado agora vem como autoridade. E Samuel falou assim, manda chamar. E saíram correndo, vamos chamar Davi. Senão ninguém come, senão ninguém se alimenta, senão não tem comida para ninguém. Enquanto o rejeitado não chegar, não tem comida. Deus faz assim. Enquanto você não chega, não tem solução. Enquanto você não está perto, não tem cura. Enquanto você não está perto, não há portas abertas. Mas quando você chega, Deus começa a agir. Deus começa a fazer. Só por você estar no lugar. Só por você estar no lugar, Deus começa a fazer. Deus começa a realizar. Vamos imaginar Davi agora chegando, vindo com um moço, com alguém que foi buscar Davi. Samuel sentado, pastores, na cadeira, já de idade. Samuel sentado. E quando vem chegando Davi, Deus fala, é esse aí. Levanta e unge ele. Samuel levanta. Sabe por quê? Samuel levanta. Não se unge rei sentado. Você não recebe autoridade na sua casa sentado, recebe? Não estava entrando qualquer um, estava entrando o rei. E o rei, irmãos, ele é recebido de pé. Mesmo Samuel teve que se levantar para receber o rei. Não mais aquele moço rejeitado, não mais aquele moço abandonado. Agora estava entrando no seio familiar o rei. Aquele homem segundo o coração, que nós louvamos aqui com o nosso pastor. Aquele homem, irmãos, que tinha algo dentro dele que atraía Deus para ele. A
A integridade de Davi, irmãos, dentro daquilo que nós já lemos dentro do Salmo, essa integridade de Davi, ele atraía a presença de Deus para ele. E Samuel se coloca de pé e agora está ungindo. O óleo, o azeite está descendo sobre a cabeça de Davi. E diz a Bíblia, irmãos, que daquele momento em diante, irmãos, ele foi cheio do Espírito Santo. E falávamos hoje de manhã, para aquele moço, irmãos, realizar tudo aquilo que Deus trouxe através de Moisés ao coração dele, ele precisava ser cheio do Espírito Santo. Ele começou a trabalhar, irmãos, em coisa que ele nunca tinha visto, em cobre, em ouro. Ele começou a trabalhar, irmãos, e fazer, como nós ouvimos aqui, com excelência. E ele começa, irmãos, a criar tudo aquilo que Deus passa para Moisés e passa para ele, ele recebe, mas o pastor falou, mas o divisor de água, antes ele era cheio, ele precisou ser cheio do Espírito Santo. Para Davi enfrentar tudo aquilo que ele iria enfrentar, ele precisava ser cheio do Espírito Santo. Porque ele não iria, irmão, suportar o que viria sobre ele. Ele não ia entrar logo para reinar, ele tinha que aguardar, ele tinha que esperar, ele tinha que aguardar o tempo de Deus. Precisamos aguardar o tempo de Deus. O Eclesiastes vai falar que nós precisamos aguardar esse tempo. O tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. E às vezes nós queremos apressar ou acelerar o tempo de Deus. Não, aguarde o tempo. Davi estava lá, irmãos, no tempo dele, guardando, protegendo as ovelhas. No tempo de Deus, Deus envia Samuel para agir na vida de Davi. E no tempo de Deus, Deus traz a resposta ao seu coração nessa noite. Não se apresse. Aí de novo, vamos falar. Aí temos o Salmo 40 e o Salmo 70. Às vezes nós queremos apressar. Apressa-te, ó Deus, apressa. Não, há o tempo determinado por Deus para agir na minha e na sua vida. Nós muitas das vezes, irmãos, queremos antecipar esse tempo. Não, aguarde o tempo de Deus. Igreja, aguarde o tempo de Deus. Sabe esperar, porque no tempo de Deus, irmãos, o rejeitado, o abandonado vira rei. No tempo de Deus, a porta fechada, ela se abre. No tempo de Deus, a enfermidade, ela é curada. No tempo de Deus, aquele que foi embora, ele retorna. Porque você está aguardando o tempo de Deus. Quantas situações Davi não passou, mas ele estava ali. Quantas situações você não já passou? Só que você está aqui hoje. Olha de onde você saiu. E olha onde você está hoje. Aí nós olhamos de onde nós saímos, onde nós estamos, irmãos. Eu falava hoje com a doutora Maria. Nós precisamos ser gratos. Chegamos aqui, eu estava conversando com a doutora Maria. Falei, doutora, nós precisamos ser gratos. Tanta coisa que Deus faz por nós, irmãos, tanto livramento, tanta proteção, e nós não conseguimos ser gratos a Ele. Eu falava para ela, nós precisaríamos entrar pela porta da igreja somente agradecendo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por... Irmãos, é tantos agradecimentos que não daria esse culto para nós somente agradecer a Ele. Deus fez tanto por mim e por você. Deus está fazendo tanto por mim e por você. E será que temos sido grato a Ele? Em momento de dificuldade, irmãos, Deus não esqueceu de Davi. E quando ele chega no trono, irmãos, ele não esquece de Deus.
ele não esquece de Deus. Lá na dificuldade, lá nas incertezas, lá nas suas enfermidades, lá nos seus problemas, Deus nunca esqueceu de você. Deus nunca te abandonou lá. E quando ele vira rei, e quando eu e você estamos numa situação melhor a qual nós estávamos, será que nós vamos lembrar de render graças a ele? De agradecer ele por tudo o que ele fez, por tudo que ele realizou, mesmo você estando lá? E às vezes nós não somos gratos. Mas Davi, ele tinha essa preocupação de não perder essa presença, de não perder esse elo com Deus. O Salmo 51 vai falar isso. Tira a coroa, tira o reinado, tira tudo. Só não tira de mim o teu Espírito Santo. Só não tira de mim a tua presença. Só não tira de mim essa aproximação que eu tenho com o Senhor, que quando eu coloco o joelho no chão, tu me responde no céu. Quando eu coloco o joelho no chão, tu traz solução para as minhas dificuldades, para as minhas lutas, para as perseguições que vieram sobre Davi. Ele colocava o joelho e Deus respondia. O Salmo 46, o Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora das suas angústias, dos ventos, das tempestades. Ele é presente. Ele está sempre presente. Mas no momento em que precisamos exaltar Ele, precisamos. Não podemos deixar de exaltar a esse Deus. Nessa noite, você pode ter adentrado aqui, ou se colocando numa situação dessa, como uma ovelha malhada, que não serve, que não tem mais jeito, que não sabe para onde ir, perdeu a direção, perdeu o rumo, perdeu a alegria, perdeu até mesmo a esperança. Só que eu digo para você, ovelha, é o próprio rei que está cuidando de você. Não é qualquer pessoa que está cuidando, que coloca a vida dele pela sua vida. E vimos, irmãos, que ele não perdeu nenhuma ovelha. Ele matou o leão, ele matou o urso, somente por causa das ovelhas. E eu lembro do nosso Deus. Por causa de você, por causa de mim, Ele se entregou na cruz do Calvário para nos resgatar. Então que nessa noite você possa ter a plena convicção que mesmo que você entrou aqui, até mesmo pensando em desistir ou voltar atrás, existe um rei que entra contigo na batalha. Existe um rei que entra contigo no fogo. Existe um rei que entra contigo aonde você pensa que não vai suportar a passar. Ele ergue a mão e fala: filha, filho, vem, eu estou aqui. Esse Deus está aqui nessa noite. Esse Deus está aqui nessa noite, te chamando. Você que pode ter entrado aqui nessa noite com o coração pesaroso, pensando que você não serve para nada, ou que você até mesmo foi rejeitado ou foi rejeitada, como Davi foi. Só que em nenhum momento da vida de Davi ele estava sozinho. Deus sempre com as suas mãos guardando e protegendo. Eu convido você que adentrou aqui nessa noite pela primeira vez, eu não sei, a vir a esse local para que Deus possa ministrar sobre a sua vida algo que vai te conduzir a estar de pé, a estar fortalecido,
a não mais pensar que ninguém é por você, que todo mundo pode até ter te abandonado, mas existe um Deus que não te abandona e tem algo a fazer na tua vida. Eu convido você a vir aqui no altar para que nós podemos orar por você nessa noite. Você que adentrou aqui, que ainda não se decidiu, você que ainda não é cristão, vem aqui nessa noite para que esse rei tome a frente daquilo que você não pode resolver, daquilo que você não pode fazer, e venha te tomar pelas suas mãos e te colocar num lugar firme. Tem alguém que queira aceitar Jesus nessa noite? Que Deus possa falar melhor ao seu coração, que Deus possa ministrar melhor ao seu coração nessa noite. E saiba você que o teu rei, ele toma a frente das suas causas, que o teu rei toma a frente daquilo que você não pode fazer e te leva e te coloca num lugar de honra. Então que nessa noite Deus possa ministrar sobre a sua casa, sobre a sua vida, aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. E às vezes aquilo que nós queremos não é aquilo que Deus tem para fazer dentro da minha e da sua casa. Então que nessa noite, Papai do Céu, possa estar ministrando e abençoando a todos os irmãos, em nome de Jesus. Pastor Marcelo. Meu Deus. Meu Deus. O homem tem a palavra, rapaz. Fomos muitíssimamente abençoados. Que mensagem inteligente. Davi realmente, ele era rejeitado pelo seu pai. Você percebe que depois que Jessé mandou passar os 7 filhos, Jessé fica calado, não fala nada. O próprio pai não lembra do filho que está lá no campo, cuidando das ovelhas que não tinha valor econômico. Aí Samuel pergunta: ué, acabaram de se mancebo? Ah, tem um lá. Samuel. Davi. Imagine quando... Que mensagem, meu pastor. Imagina quando Samuel falou assim: vai chamá-lo, porque ninguém senta à mesa. Imagina quem foi chamá-lo. Ah, eu vou lá à toa. Fedorento não vai ser rei, em hipótese alguma. Só vive fedendo a ovelha, como o Marlon falou. Como o Marlon falou, Davi não sentava à mesa com seus irmãos. Comia, levava uma marmita com arrozinho, feijão e um ovo. Vai lá, come lá com as suas ovelhas. Só que Davi entendeu: ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Grande, vamos dizer? 1, 2, 3. Aplauda o Senhor pela vida. O melhor de Deus está Ouvir sobre tua vida, sobre mim. O melhor de Deus está